Fala galera, bom dia a todos, aqui com vocês é o Birks e estamos novamente para mais um vídeo aqui de Unity, tá? Nós estamos no sétimo vídeo, galera. Eu fiz o vídeo aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nesses 6 vídeos a gente fomos construindo os scripts, fomos construindo como se fosse um jogador, tá? Uma arma equipável que atira e que causa um dano, tá? Então nós estamos assim, abri meu nosso projeto aqui do jeito que estava. É, eu tenho um jogador, tá, galera? Esse jogador ele está representado por um cilindro, tá? E a arma também por um outro cilindro mais comprido, tá bom? Porém, esse jogador aqui mais para frente eu posso instanciar um outro prefab nele aqui e ele vai ter um corpo mais bonito, né? Vai parecer mesmo um jogador, tá? E essa arma também a gente pode distanciar aí o corpo que quiser para eles depois. O importante é a mecânica aqui que eu estou passando, tá, galera? E o seguinte, agora eu tenho aqui, ó, uma arma que eu criei uma arma não, um jogador que eu criei no primeiro vídeo, um objeto, e depois a gente animamos eles com um script, né, para frente, para trás, para um lado, quer dizer, para os lados ainda não vai, mas depois eu vou colocar para vocês aí o W e o D e o A para andar, vai andar para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita. É bem facinho fazer e depois eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, nós criamos um cilindro como se fosse uma arma. Ela tem um script que equipa no nosso player, na posição do braço. E depois ela cria um disparo de um projétil, né, que a gente chamou ele de bala. Criamos um script para essa bala, tá certo? E quando ela atinge alguma coisa, ela instancia um dano ali no tiro. Ela instancia um projeto, carrega esse projeto com um dano e com o nome do player, né? E daí quando ela bate, ela aplica esse dano no chão, no debug log, dando a nossa mensagem no debug log aqui no cantinho, ó, 75. Agora eu vou criar um novo objeto ali chamado de inimigo. Esse inimigo que vai receber esse dano, né? Por exemplo, para a gente começar a ter uma interação um pouco melhor. E o inimigo de um cilindro é um cubo. Eu vou criar um cubo. Mas primeiro eu vou criar um game object vazio, tá, galera? Para a gente ter a referência do nosso inimigo. Vou colocar o nome inimigo, objeto vazio, ok? Agora eu vou aplicar o script gizmo. Arrastei. O script gizmo agora é como se fosse um componente do nosso objeto inimigo. Tá? Eu estou arrastando ele para a gente posicionar ele em nossa cena. Ok, ó. Vou mudar a cor dele, do gizmo aqui. Esse script a gente criou acho que na terceira aula. Vou pôr preto. E agora eu vou criar um objeto, um cubo. Objeto 3D, um cubo. Esse cubo eu vou arrastar ele e posicioná-lo mais ou menos, basicamente, como se fosse o centro do nosso objeto. Eu posso até copiar aqui do inimigo para o cubo, tá? Eu vou lá abrir a transformação do nosso inimigo, vou pegar a posição dele ali, eu vou dar uma posição mais certa para ele aqui, ó, 5 e 10, por exemplo. Então, esses 5 e 10 eu vou passar para o cubo agora. 5 e 10. 5 no eixo X e 10 no eixo Z. E agora no Y eu controlo onde que eu quiser. Eu vou trazer ele um pouquinho para cá, vou deixar ele um pouquinho maior assim, ó. Tá vendo? Vou abaixar ele mais um pouquinho no eixo Y para ficar próximo ao chão, ó. Ótimo. Perfeito. E nós temos um cubo e vou jogar esse cubo para dentro do inimigo. Então o cubo vai ser um filho do nosso inimigo, tá? E vou chamar ele de corpo. Esse seria o corpo cúbico do nosso inimigo, né? E esse corpo depois você pode estar trocando pelo que você quiser, né? Isso aqui é só a representação para nós aqui não sobrecarregar com texturas, com malhas, com um monte de outras coisas aqui na nossa área de trabalho, porque meu objetivo é passar a mecânica e não o visual para vocês. Né? É, então tá lá. Agora, isso aqui, né, é um objeto em nossa cena inimigo que tem um filho chamado corpo, que é um cubo. Porém,
ele não tem absolutamente nada ainda de interação com o nosso player, com a nossa arma, nosso projétil, entendeu? Ou qualquer outro tipo de coisa. O máximo que ele pode ter ali é acertar a bolinha nele. Vamos lá ver se a gente acerta, que eu tiro nele. Ó, acerta nele, ó, tá vendo? Ótimo, mas só isso, né? Agora a gente vamos termos que aí tá dando uma vida para ele, carregando ele com informações. Por isso a gente vai criar uma classe, né, chamada inimigo, que a gente vai criar um script dentro dele e vamos criar esse script chamado inimigo. Inimigo, né, para ficar tudo meio que parelho. Questão de nomenclatura, né? O player é o player, o gizmo, bala, arma, inimigo, então fica tudo fácil de ser compreensível que o inimigo, o script inimigo, vai como módulo do nosso objeto inimigo, tá? Como módulo não, como componente. Como componente do nosso objeto inimigo. Então, tá aí. Então nós temos, criei um script, coloquei ele como componente. Vou abrir esse script no nosso editor aqui, que é o Visual Studio, né? E apagar tudo isso aqui que eu não preciso. Vou dar aqui o nome para o nosso inimigo, então vou declarar uma public string, que é para receber texto, nome inimigo. Correto. Agora um public float, porque eu vou dar uma vida para o nosso inimigo e a vida ela não corre como inteiro, às vezes ela flutua, ela tem números quebrados, às vezes, né, pontos flutuantes. Então eu tenho que dar um float, beleza? E agora a primeira coisa que eu vou fazer é uma coisa que eu não sei se eu já ensinei para vocês. No método start, é quando começa o jogo, eu posso alterar o nosso nome do nosso objeto inimigo para o nome do nosso inimigo realmente. Então eu vou pôr um transform.name igual ao nome do inimigo, beleza? Mas antes de tudo isso, eu vou verificar se o nome do inimigo está vazio. Tá? Então eu coloco um if, nome do inimigo, chamo a variável do nome do inimigo, e eu falo para ela se ela for diferente de nada, ou seja, se ela for diferente de vazio, ele vai chamar essa função aqui, essa troca de nomes aqui para mim, beleza? Então eu salvei, tá? Ele está dando aqui que está dando um erro, ó. Dando um erro no método. Por quê? Porque falta o void do método. Esse método ele não está retornando nada, então eu tenho que declarar um void. Voltei ali para o Unity. E agora eu posso perceber que quando eu clicar lá, clicar em cima do meu objeto inimigo, no script lá já tem um campo do nome do inimigo e um campo para a vida do inimigo. Eu vou dar esse nome como monstro, por exemplo. Não, vamos por orc. Vamos lembrar do tiro. Orc. E vamos pôr uma vida de 100 para ele, por exemplo. Ele nem está acertando vida ainda, não estou fazendo nada com a vida, mas só para vocês poderem entender. Agora, a hora que eu der o player, esse inimigo ele muda o nome dele já. E como que eu posso ver isso? É não maximizando o jogo na hora do player. Eu dei um player sem maximizar aqui. Estou jogando só na telinha de baixo lá, ó, por exemplo. E eu já consigo ver que o nome do meu jogador é Gustavo, que era o nome que eu tinha deixado. E o nome do meu inimigo, ele já não é mais inimigo, ele é orc. Tá? E ele possui 100 de vida. Então voltei, vou deixar de novo para maximizar quando eu der o player. E agora a gente tem que setar uma função dele, que seria uma função para dar dano nele, ok? Só que essa função, ela, ela vai usar um parâmetro. Então, por exemplo, a gente vai declarar aqui um public, porque eu quero que essa função seja pública. Tá? Void
dano, por exemplo. Assim. Só que aqui eu vou provocar um parâmetro de dano que será flutuante. Então eu tenho que pôr um float valor. Valor aí eu posso colocar o nome que eu quiser aqui em vez de valor, tá? Porque aqui eu estou declarando uma variável, basicamente. Mas eu vou declarar valor para mim saber que é o valor do dano, entendeu? Ok. Essa é uma variável que eu declarei privada que só vai servir para nosso método dano, ok? Então, ela. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar esse dano à vida do nosso inimigo. Isso é simples, galera. É bem simples. Eu vou fazer assim, ó, vida, inimigo, menos igual, que é o operador de decremento, decrementar a própria vida dele, é fazer a vida dele menos o nosso valor do nosso dano. Então eu já criei um método que vai dar o dano. Quem vai se dar o dano é o próprio inimigo. A gente só vai chamar esse método dizendo o dano. Quando a bala encostar nele, ele vai chamar o método dizendo o dano, ok? Então as primeiras coisas que eu vou ter que fazer aqui agora, galera, deixa eu ver se tá certinho só. Isso. É ver o colisor do inimigo. Meu inimigo não tem um colisor ainda, tá? Ó. Então eu tenho que dar um colisor que vai falar para o meu inimigo quando ele receber a colisão da bala, tá? Então eu vou clicar no inimigo, vou adicionar um componente, vou pôr um box collider e vou posicionar ele certinho aqui com o meu inimigo, ok? É o suficiente para cobrir como se fosse a área do corpo do meu inimigo. E agora eu vou selecionando o meu inimigo, pegando o box collider dele, eu vou colocar em stringer, ok? Porque ele vai dar um resultado quando ele entrar no trigger on do inimigo. Agora eu vou chamar essa função do trigger on. Se não me engano é on trigger enter, assim, ó, dessa forma aqui. Void é um método, né, que nós temos aí um método de evento, chama, para quando ocorrer o evento do trigger, né, entrar nele, ok? E eu posso passar aqui um parâmetro que é um GameObject Collider, se eu não me engano. Objetos. Então, aqui é o caso quem colidiu, né? Eu posso passar o objeto que colidiu, tá? E aqui é o evento. Eu vou colocar um debug log só para a gente ver se está funcionando isso aqui. Ele vai ter que chamar o que eu escrever aqui quando atingir o objeto, quando o inimigo for atingido, no caso, né? Vou colocar um fui atingido aqui só para nós fazer esse teste. Não deu erro nenhum no script aqui embaixo, então provavelmente vai estar tranquilo. Vamos pegar a arma e vamos atirar nesse inimigo. Tem lugar errado. Ai, dando bug aqui que eu abri o Internet Explorer sem querer, galera. Ó, mas ele não, pelo que tá me parecendo, tá parecendo que ele não foi atingido, ó. No console log a gente consegue ver que ele não deu a mensagem. Ah, não, deu sim. Só que deu a outra mensagem depois, ó. Ele apareceu aqui, ó, no console log, ó. Fui atingido, tá vendo? Porém, ele deu a mensagem de 75 de dano depois, devido que toda vez que eu atinjo qualquer lugar, a mensagem 75 de dano está sendo
passada, tá? Então eu vou parar de passar essa mensagem. Toda vez que atingir alguma coisa, passar essa mensagem. Que é aqui, ó, debug log, colisor enter. Aqui. Eu vou deixar só destruindo o objeto. Quando o colisor dela entrar com colisão com qualquer coisa, depois de 3 segundos, ele destrói o objeto para a gente não sobrecarregar aí de instâncias. Agora eu vou dar o play e você vai ver que só vai falar eu fui atingido quando atingir o inimigo. Ou de novo esse Internet Explorer, cara. Olha lá. Aqui no Game Log você consegue ver já um fui atingido, beleza? Então, agora eu sei, eu tenho certeza que isso aqui do meu inimigo está sendo válido. Esse é um trigger on. Tá? Agora eu só tenho que pegar e ver o dano do nosso objeto, tá? Porque ele vai passar o nosso objeto que atingiu. Quem que é o objeto? É nosso projétil. Tá? Nosso projétil, se a gente for ver lá na hora do que nós instanciamos aqui a bala, nosso projétil tem um componente nela que é o nosso script bala. E nosso script bala tem algumas informações, né, que a gente carrega lá. Seria o dano e o nome do jogador. E eu preciso dar esse dano no meu player, tá? Então, como que eu vou fazer para pegar isso lá no inimigo? Quando o inimigo for atingido, ele vai pegar o que foi atingido e armazenar no objeto. Eu vou criar uma variável chamada bala para pegar o nosso componente bala. Ok? PL igual. Daí aqui eu vou pegar o objeto que atingiu nós, ponto get componente. Simples assim. Aqui é para mim ter o dano daí dela. Já no debug, deixa eu pôr aqui e ver se ela vai dar certo. Debug.log dano da bala mais bl ponto dano. Nossa arma tá com dano privado. Nossa bala está com dano privado? Deixa eu ver aqui. Ó, nossa bala está com dano privado, então eu não consigo pegar o dano dela só fazendo isso aqui não, tá? bl.dano, porque isso aqui é privado, o dano dela, tá? Então eu tenho que declarar uma função pública para mim poder pegar o dano dela. Um get, né, no caso. Public. Posso até colocar o valor se eu quiser fazer um retorno de função e armazenar o valor lá. Tá? Desta maneira aqui, ó, public float dano, dano não, public float get dano. Dessa maneira aqui, ó. Return ponto dano. Dessa maneira eu vou retornar o meu dano. Então quando eu pegar meu dano lá, deixa eu salvar aqui no inimigo, eu vou chamar a função get dano. Desta maneira aqui. Função, ou seja, o método, né, da nossa classe fala o método que eu acabei de criar chamado getDano e vai trazer aqui, vai me referenciar aqui. Vamos ver se isso vai funcionar mesmo. Agora, em vez de dizer fui atingido, ele vai dizer o dano da bala, se estiver correto. Olha lá, dano da bala, 75. Então, meu inimigo... Opa, desculpa aqui. Meu inimigo, ele já na classe aqui, que eu já estou dentro da classe do meu inimigo, ele já consegue saber o dano da bala. Então, é simples eu tirar da minha vida isso agora, né? É só eu pegar aqui vida inimigo menos igual bl.getDano.
Então, toda vez que atingir, ele vai tirar o dano da bala, tá? Só que, porém, eu tenho que fazer isso aqui somente quando ele encontrar, tá? Porque senão, às vezes, ele pode acabar gerando um erro no inimigo, porque ele encosta em alguma coisa que não tem o objeto. Tá vendo? Não tem isso aqui, entendeu? Então eu pergunto primeiro se ele tem esse componente. Se ele tiver esse componente, ele executa esse código. Se ele não tiver esse componente, ele nem executa isso aqui, para não gerar o erro, tá? Então é isso aí. E agora, em vez desse debug log dar o dano da bala, ele vai falar quanto que resta de vida. Vamos por assim. Fui atingido. Ó, fui atingido. Me resta. Vamos pôr aqui para ficar bem legalzinho. Vida do inimigo. Ver se não vai dar nenhum erro, né? Vou sair do jogo porque não dá pra. Por um jeito não gerou nenhum erro. Vamos ver se ele vai diminuir a vida do inimigo mesmo agora, né? Ó, ele falou que resta 25 de vida pra ele. Ó, fui atingido, me resta 25 de vida. Por quê? Porque nossa arma tá com 75 de bala e ele só tem 100. O dano da nossa bala é 75. E ele só tem 100 de vida. Então ele só restou 25 mesmo pra ele. E agora eu chamo a função morte. Vou criar uma função para matar o nosso inimigo, beleza? Vamos criar uma função, é um método, né, galera? Um método, uma função. Você tem que entender que uma função é um método dentro de uma classe, né? Quer dizer, um método é uma função dentro de uma classe. Desculpa, falei o contrário. É void, vamos criar agora o método morre aqui. E vamos deixar esse método público. Public. E vamos falar que o método morre vai matar if o objeto se o objeto não tiver mais vida. Ou vida do inimigo menor que zero. Então, transforme ponto. Opa, transforme não. É destrói transforme ponto game object. Então aqui eu estou falando para a função morre, né? Pro método morre, que ele vai matar o meu inimigo, ele vai destruir o meu inimigo se a vida dele for menor que zero. Porém, ele não vai fazer nada enquanto não for chamado. Eu tenho que chamar essa função agora, esse método, quando eu der o dano, tá? Após o dano, se ele for menor que zero, ele mata meu inimigo, tá? Então, quando eu vou dar o dano, quando eu encosto no meu inimigo, que seja aqui. Então, após que eu fizer isso aqui, ó, eu nem preciso mais pôr mais isso aqui agora, né? Para saber da função, eu sei já que ele está dando dano corretamente. Então, eu chamo o meu morre aqui. Ou seja, o meu método morre. Nem precisa do public, porque eu vou chamar dentro aqui. Você quer chamar fora, mas como eu vou chamar aqui dentro mesmo. Pronto. Vamos ver se está funcionando, galera. É para mim dar 2 tiros e o inimigo sumir daqui. Olha lá. Foi pra fita. Entendeu, galera? Agora eu tenho um inimigo
que contém uma vida, que contém dois métodos dentro dele, tá? Um dos métodos dele é para contém na verdade dois métodos e um evento, né? Um evento que é o trigger aqui, ou um trigger, que é para quando ocorrer a colisão com ele, e dois métodos aqui, que seria o método de dano, de aplicar o dano, e de aplicar aqui a morte dele também, tá bom? Que é a destruição do objeto. E a destruição do objeto nada mais é do que chamada de destrói quando a vida dele estiver abaixo de zero. Então, aí a gente tem o controle de dano da arma e a gente já pode controlar a vida também do nosso inimigo, pode controlar o nome do nosso inimigo e podemos ali. E o próximo vídeo vai ficar para vocês. Eu vou deixar esse script aí da questão aí do inimigo, né, para vocês. Vai ficar para vocês aí. E vou também deixar o script atualizado da bala, ok? Que colide ali, que eu tirei alguns danos quando ela colide. Então, galera, fica esse vídeo aí para vocês. Os scripts vão estar nos comentários fixados. Espero que vocês tenham gostado. Aí a criação vamos por distanciando o inimigo ali, como aplicar o dano no inimigo, o script completinho aí para vocês colocarem, se vocês quiserem, só baixar ele e colocarem. Mais para frente eu vou estar criando o spawn desse inimigo para quando eu matar ele após um tempo ele respawnar novamente, ok? Valeu, galera. Solta o like aí para ajudar e se inscreve aí no canal quem não é inscrito. Até a próxima.